realmente o Irã está muito mais forte hoje do que ele era. Ele está muito mais bem posicionado. E ele está achando que ele pode ainda mais. Que ele pode atacar diretamente, que foi o que ele fez esse final de semana. E isso é uma grande quebra de paradigma. Um ataque direto a outro país, a gente não tem um ataque de um país a Israel desde 1991. Que foi? Quando o Saddam, quando invadem o Iraque, o Bush pai invade o Iraque para atacar e derrubar o Saddam Hussein, porque na verdade era para tirar o Saddam Hussein do Kuwait. O Saddam Hussein invade o Kuwait e aí uma colheita ali embaixo do Iraque, tá vendo aquele pedacinho ali entre a Arábia Saudita e o Iraque? Tá escrito, mas é lá o aquilo ali é o Kuwait. Tá. E aí, naquele momento, o Irã, eles atacam, né, para tirar o Kuwait dali, para salvar o Kuwait, e com isso eles começam essa disputa ali, esse conflito. Bom, o Irã, ele percebe que ele pode fazer mais. E aí ele parte, então, para essa ofensiva agora maior. Quando eles invadem o Saddam Hussein, era isso que eu estava falando, perdi quando eu olhei para o mapa. Você me perguntou quem que ataca Israel. Foi nesse momento que... Foi quando atacam o Kuwait, atacam o Iraque. O Iraque ataca Israel. Ele lança mísseis contra Israel. E naquela época o Bush pai vira para Israel para provocar os Estados Unidos. Fala assim, vocês vão me atacar, eu vou atacar Israel. Entendi. Não tem nada a ver, mas eu vou atacar Israel. Porque Israel é o aliado dos Estados Unidos, então eu vou atacar Israel. E o Bush pai convence Israel a não retaliar. E ali as primeiras baterias de defesa israelense funcionam e abatem muitos dos mísseis. Outros acertam algo. E Israel em alerta, toca sirene, todo mundo foge. Desde lá, nos anos 90 até agora, Israel não tinha sofrido um ataque de nenhum outro país. Sofrido ataque de organizações terroristas. Sim, mas um país... Um país atacar Israel, isso não tinha acontecido. Então, você percebe como nós estamos rompendo vários paradigmas? Tá acontecendo coisas... Mas só para explicar pro pessoal que uma coisa é um grupo terrorista, outra coisa é um país requer que o país que foi atacado tome uma decisão, porque você foi atacado por um país, e aí você vai declarar guerra, você vai responder. É diferente de um grupo terrorista que tá trabalhando a priori por conta própria, né? Isso. O país decidiu fazer um ataque frontal, direto a você. E assim... 150 mísseis lançados, drones, mísseis. E você sabe se isso era previsto que Irã ia entrar na guerra assim? Porque não, né? Não, um ataque direto não. E essa foi uma linha rompida. O Irã passou a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Nunca tinha feito. E não existiu até hoje. Não teve uma guerra Israel-Irã. Não, né? Não. Então, esse é o começo da primeira guerra Israel-Irã da história. E de novo, os Estados Unidos falando para Israel, fala, não retalha, né? Agora os Estados Unidos estão virando para Israel falando assim, não responda. Os Estados Unidos não quer que Israel responda. Tá certo? Você fala retalha? Retalhe. Agora eu fiquei na dúvida aí. Não responda, tá? Não responda, não contra-ataque. Então, os Estados Unidos não quer que Israel ataque o Irã. Não quer que responda, porque ele entende que vai começar uma guerra maior, ou que a escalada não vai parar. Vê se você acha umas imagens desse ataque que, cara, é bem impressionante, né? Então, aí tá o mapa, né? Jordânia, você falou, Síria, Iraque. A gente não falou do Egito. Velho, tem alguma coisa estranha. Tá estranho, né? Diferente. Depois você acha um mais atual. Mas o Egito, em toda essa questão, Irã... é muito velho, ele é de 67, olha lá, o Sinai tá com Israel, acho... Depois eles trocam, mas o Egito nesse conflito todo também não se posiciona ou tem um lado? O Egito não se posicionou, mas olha que curioso. Israel não foi atingida pelos mísseis e drones iranianos por uma ação coletiva de uma aliança dos seus aliados. Quem participou dessa ação? Estados Unidos, Reino Unido, França. O que? Esse ataque? O ataque do Irã. Não foi só Israel que... Não. Não. Caças britânicos decolaram do Chipre
Não sabia. para abater os drones. Israel sozinho não daria conta, então, desse A ataque? gente não sabe se não daria conta, dificilmente daria conta, porque foi uma coalizão. E o mais interessante, quem participou dessa coalizão? Países árabes. Quem? Jordânia, Arábia Saudita Também? e Emirados. Jordânia decolou caças da Força Aérea Jordaniana para abater os drones que estavam indo em direção a Israel. Como se costura um negócio desse em tão pouco tempo? Ou já estava Estados assim? Unidos Ah, é? costurou. Existe uma aliança de defesa informal, né, militar, para o Oriente Médio. E desde os acordos de Abraão, que é os acordos de Israel com os países do Golfo ali, Sim. né, Bahrein, Emirados e tal, Israel é convidada para participar nesse centro de comando de defesa aérea. Então Israel tem participado. E o papel de Israel é muito mais na defesa aérea, né, antiaérea, ataques de mísseis. Então Israel já está integrado militarmente a esse grupo. O líder desse grupo é os Estados Unidos. O braço, a divisão militar americana que cuida disso é o CENTCOM, Central Command, que é responsável por essa região do Oriente Médio. E alguns dias antes do ataque, 2 dias antes, o comandante do CENTCOM foi para o Oriente Médio para coordenar a possível resposta e defesa de Israel. Isso. Tá. E aí o que aconteceu? A Arábia vamos lá. Saudita ajudou. Do Irã para Israel é uma distância razoável também. Tem um Isso. tempo de... Demorou horas. São horas. Deu tempo também de decolar avião e tudo Isso. mais. E assim, o Irã telegrafou. É? Ele disse: eu vou atacar. Diretamente? ou Assim, existem informações de que o Irã, por canais ocultos, secretos, avisou os Estados Unidos: irei atacar. E por que você acha isso? Porque o Irã queria e precisava dar uma resposta, porém queria dizer: eu não quero uma guerra aberta regional. Eu não estou declarando guerra a você, Estados Unidos, nem a Israel. Internamente eu preciso dar uma resposta internamente e para fora. Eu preciso mostrar para o mundo que eu não sou fraco, não sou frouxo, que eu respondo, que tem limite. Eu também quero mostrar para Israel que tem limite, mas eu tô fazendo tudo isso de um jeito aonde eu vou mostrar que eu não quero aumentar a guerra e que eu não quero retaliação. Eu estou te dando essa informação de antemão para você me garantir que vai parar aí, tá? Ah, tá. Entendeu? Tipo, é mais ou menos uma negociação. Entendi, é por isso que os Estados Unidos não quer que também responda. Isso, porque isso foi conversado. Nossa. E aí o Irã, ele tá sendo cauteloso, mas ele tá sendo ousado. Por que ele tá sendo cauteloso? Porque ele vai lá, avisa, telegrafa, fala, manda um dronezinho viajando numa velocidade lenta, passando por cima de vários países, aí todos os países vão avisando, todos os países vão vendo os drones passando, todo mundo decola a sua força aérea, os aviões jordanianos decolam, vão lá e abatem. Ou seja, se eles quisessem um efeito muito mais devastador, eles teriam como fazer isso? Teriam. Tá. Eles não escolheram ir força total. Entendi. Eles escolheram subir um grau. E tentaram subir um grau e manter o controle. Porque, é assim, você me dá uma porrada na cara. Vou ficar quieto. O que eu vou fazer? Cara, eu vou te dar outra, mas eu vou dar só uma? Do mesmo jeito, com a mesma força? Imagina que, assim, não é uma briga de 2 pessoas, você não pensa em tudo isso, mas é um movimento de uma nação. E é uma decisão estratégica que você está tomando. Então você vai parar e pensar assim: até onde o que eu vou fazer vai provocar o outro em que nível? E você fica tentando controlar a percepção, a resposta e a reação do outro lado. Então é um movimento estratégico muito sutil e delicado, onde você está tentando coordenar e comandar como a coisa vai acontecer. Só que não é um negócio comandável. Claro, você não tem como. Você atacou o outro lado. Você não sabe como e não o outro foi cara... com pouca coisa. E você não sabe como o outro lado vai reagir. Então o Irã, ele quer tentar resolver 2 coisas de um jeito.
Só. Então, E você acha que ele foi... é contido por um lado, porém é arrojado foi por bem outro. sucedido no que ele se propôs? Parece que sim, né? Foi muito bem sucedido. Eu tinha outra percepção. Agora que você me falou tudo isso, eu entendo e eu acho que eles conseguiram o que eles que queriam. existem ângulos ou níveis diferentes pra gente analisar. Você fala assim, na efetividade, ele foi bem sucedido? Não foi. Claro que não. Porque 99% dos drones e mísseis foram abatidos antes de chegar em Israel. E o resto não conseguiu chegar, enfim, aconteceram outras coisas. Ninguém morreu. Mas aí você fala assim, tá bom, mas isso quer dizer que então o Irã é fraco? Não. Mostrou força, mandou recado. Pô, fez um ataque gigantesco. Não tem na história das guerras no mundo inteiro. Um ataque desse tamanho, dessa proporção, simultâneo, lançado de uma vez. Não assim, teve. A gente não tem uma situação. Foram vários mísseis balísticos. Mísseis balísticos, eles saem da órbita, eles são de longuíssimo alcance. Foram, acho que 120, fecharam o espaço aéreo de vários países. E Israel usou um sistema muito sofisticado de defesa de bateria antiaérea para abater, que são os primos ou irmãos do Iron Dome. Sim. O Iron Dome são para foguetes e mísseis de curto alcance. Israel usou o Arrow, que é para mísseis de longo alcance, e conseguiu abater todos. O que não foi abatido pelos sistemas de defesa e bateria antiaérea israelense foram abatidos pela força aérea dos países aliados e de Israel. Então, quem que entrou? A Jordânia entrou, a Arábia Saudita entrou e os Emirados. A França, o Reino Unido e os Estados Unidos. Todo mundo trabalhou junto para anular o ataque iraniano. Tudo isso esse final de semana? Tudo isso esse final de semana. Porra. Em horas. Essa história toda aconteceu. Aí tem um lado que você olha e fala assim, pô, mas foi tão telegrafado? Foi. Porque o Irã queria dar um sinal que é pra ter limite. Que ele reagiu, mas ele não quer que isso escale mais. E isso foi uma resposta ao ataque da embaixada. Isso, diretamente. Uma resposta ao ataque da embaixada, porque o Irã entendeu que o ataque da embaixada feriu uma linha que ele não pode ficar calado. E Israel atacou a embaixada por quê? Porque estavam comandantes das forças Quads. O Irã é dividido assim, ele tem o exército e tem a guarda revolucionária. O que é a guarda revolucionária? É o contra-exército. Como assim? Toda ditadura, Vilela, precisa ter o comando daquele que detém o uso da força. Porque senão o cara vem e te dá um golpe, te derruba e te mata. Não adianta você ser o Ayatollah, não adianta você ser o populista, não adianta você ser o carismático. Você pode ser o que for. Você controla as armas? Não. Você não controla as armas, amigão. Quem controla as armas vai te destruir. Ou vai te derrubar, vai te matar, vai dar um golpe. Nossa. Então todo ditador tem uma paranoia com o exército. Ou com aqueles que controlam as armas. E aí o que os ditadores fazem? Ou eles desmantelam o exército, ou eles ficam criando facções internas de competição dentro do exército, para ninguém ter o poder máximo. O Gaddafi, ele não tinha exército. Era o primo, o tio, o irmão, não sei quem, era um monte de filho. Cada um controlava uma milíciazinha. Para nenhuma milícia ser forte o suficiente. O que a Revolução Islâmica Iraniana faz? Quando vem a Revolução Islâmica, que é uma revolução religiosa, os ayatollahs ficam com medo que o exército possa derrubar. Do mesmo jeito que o exército derruba e dá um golpe e reinstala o Shah antes, que era uma monarquia no Irã. Então a monarquia é instaurada com um golpe. E aí a Revolução Islâmica que derruba o Shah vai lá e fala assim, pô, mas pode acontecer a mesma coisa com a gente depois. Nós precisamos criar um exército da revolução. E aí eles criam um negócio que se chama Guarda Revolucionária. E a Guarda Revolucionária faz um contraponto ao exército. E eles são os guardiões da revolução. E por que Israel queria derrubar esses caras? Porque esses caras são os mais radicais e eles trabalham com as vontades do regime. Se você mata esses caras, você está enfraquecendo o Irã. O eixo da resistência, que é quem? Milícias xiitas no Iraque, na Síria, Houthis, Hezbollah, Hamas, todo mundo é coordenado pela Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária tem um braço
que se chama Forças Quads. Essas forças é o braço da Guarda Revolucionária Internacional. Quando tem que atuar fora do país, quem vai é esse braço. E esses caras estão sediados na Síria. Os comandantes. Foi assassinado um dos generais das Forças Quads nesse ataque de Israel à embaixada. Sim. Então, Israel matou líderes da Guarda Revolucionária das Forças Quads. E esses líderes são os cabeças que estão montando toda essa estratégia dessas milícias, desses grupos terroristas que ficam cercando, que estão cercando Israel e que estão criando problemas no Oriente Médio. E aí Israel foi lá e atacou, só que como era a embaixada, e aí tem toda uma discussão aí rolando, as pessoas estão falando um monte de algumas coisas que não são corretas. A embaixada não é território do país. Então, se você ataca você não a atacou o embaixada do território do Irã, país. Você não atacou. está atacando o Irã, não aquele país onde não é embaixada. A embaixada não é território do país. Se aqui no Brasil tem uma embaixada Dos Estados Unidos, ela não é território americano. Ah, não é? Não é. Eu sempre escutei isso. Isso, tá errado. Errado. Tá errado. Então, existe uma distinção entre soberania... mas eu não posso entrar lá também. Não pode. Existe o princípio da inviolabilidade. Tá. É inviolável. E isso está garantido por um tratado internacional, onde missões diplomáticas e a embaixada é inviolável. Mas as minhas leis do meu país valem lá dentro da embaixada de outro país? Não. Ou lá são as leis As leis do país que recebe a embaixada. Nossa, por isso que não é soberania. Entendi. Se você fosse soberano, eram as suas leis. Tá. Tem uma diferença entre soberania e inviolabilidade. Tá. Soberania é: não tem ninguém acima de mim. Eu mando, eu invento as regras, eu sou o dono de tudo. Um país é soberano. Claro. Estados Unidos, a França, a China, o Irã não vem no Brasil e fala: não gostei dessa regra, vai ser outra. Não, Sim. Quem manda aqui somos nós. É o governo brasileiro. Quem manda na embaixada do Irã no Brasil não é território iraniano. Não é leis do Irã. São as leis do Brasil. Entendi. Ela só é inviolável. Não se pode entrar dentro dela. Mas não porque não é território, porque é território do Irã. Porque existe um tratado que lá diz... fora é a mesma coisa. Isso, é neutro. A gente não pode mexer na missão diplomática. Porque senão, se a gente violar isso, acabou, não vai ter mais diálogo entre os países. Aquilo tem que ser protegido e seguro. Tá. Mas você está sujeito às leis do país. Você não pode transformar a embaixada numa organização criminosa dentro do país. Tipo, você tá violando a lei do país, entendeu? Entendi. Pode virar e falar assim: não, aqui agora na embaixada a gente vende drogas. Não, é proibido vender drogas. Drogas não é liberado, legalizado no Essa era a Brasil. minha dúvida. O cara não pode fazer qualquer coisa. Não pode. É as leis do Brasil. Tá. E ele não pode transformar a embaixada num quartel-general militar. Entendi. Que é o que o Irã fez. Ah, teve essa... Isso, e assim, não basicamente foi não isso, tem essa discussão se era ou não, porque o Irã confirmou a morte daqueles generais dessas forças e desses braços. Sim. Isso não são adidos militares. Embaixadas normalmente têm sediadas nela adidos militares, representantes militares. Mas elas não têm um general de uma força bélica. Isso, você tem um adido militar, um cara que representa o braço dos militares ali, né, diplomaticamente. Não é isso, tinha comandantes militares iranianos lá dentro. Lá. Isso, vivendo lá dentro, planejando, articulando, trazendo armas, treinando. Então, o Irã transformou aquilo em uma violação do que também é o direito internacional. A sua embaixada não é uma base militar. Não um QG, né? Isso. Então o Irã faz isso primeiro. E depois não é. Quando Israel ataca a embaixada, Israel não atacou o território iraniano. Entendi. Então aqueles Essa confusão não pode que ser estão feita. dizendo, não, mas Israel atacou o território iraniano, então o Irã tem uma justificativa em responder e atacar o território de Israel. Não tem. Entendi. O Irã decidiu partir para uma afronta muito maior. Uma guerra declarada, frontal, direta, num ataque de soberano contra soberano a outro país. Então, o Irã faz duas coisas. Ele é... Quando foi isso? Foi sexta para sábado? Foi Sábado para domingo. Sábado para domingo. Isso. O Irã, ele é contido e ousado ao mesmo tempo. Por que ele é contido? Porque ele telegrafa,
Porque ele faz de um jeito que ele sabia que não ia morrer ninguém, ou ele também estava testando. Esse é um outro ponto dessa história toda. Testar também o... Isso. Todo mundo tava testando todo mundo. Israel entendeu, depois desse ataque, da onde saem os drones. Da onde são lançados os mísseis. Quanto tempo eles demoram para chegar. A que velocidade eles voam. Que era na teoria, ela viu na prática. Isso, foi um grande exercício militar de teste. Então, Israel conseguiu ver como o Irã opera e pode operar. E o Irã viu qual é a resposta que Israel tem. E os alvos eram só Tel Aviv ou vários? Vários alvos separados. Jerusalém também? Jerusalém também. Pô, mas lá tem... não tem só judeu lá, né? Pois é. Caramba. Mas uma cidade santa para as 3 religiões. O Irã não estava muito preocupado. Poderia ter caído lá, então... Isso, uma dos alvos era uma base militar israelense no deserto de Negev. Inclusive o avião do Netanyahu, presidencial, né, do primeiro-ministro, não é presidente, mas saiu e decolou com receio de que ela fosse atingida. O tal avião do Apocalipse ou não? É uma espécie de, porque é Israel, não é Estados Unidos. Então, mas explica o que é isso, porque eu vi o pessoal falando sobre esse avião do Apocalipse e já começou, eu fiquei mais preocupado. É um avião que pode ficar muito tempo. Isso, mas isso são os americanos que tem isso. Tipo, nesse nível. E os Estados Unidos tem isso mesmo? Pode ficar dias andando. Não, porque você vai reabastecer ele no ar, né? Ah, tá, ele é abastecido no ar. Tipo, ele, assim, ele vai ser escoltado por caças, tem um sistema de proteção pro presidente americano viver voando. Quando teve o 11 de setembro, ele foi colocado dentro do avião, o Bush foi colocado dentro do avião e decolou. Ah, é? É, e foi pro ar. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabe o trajeto dele. E fica voando. E o resto do governo foi colocado nos bunkers. Entendi. E depois ele pousou numa base aérea lá e falou, não, tá tudo bem, tá seguro. Ele voltou pro comando ele tava dando o comando do ar. Então, não é que aconteceu também com o Netanyahu ou não? Não, então, o avião só do Netanyahu tava nessa base. Entendi. E aí, quando eles viram que o alvo era essa base, entenderam que o alvo era essa base, o avião decolou e saiu dali, porque não sabiam o estrago que ia ter. Essa base foi atingida. Foi? Foi. Mas não teve grandes estragos, mas foi atingida. Então, assim, foi contido, mas foi ousado. E os dois testaram tudo, entenderam tudo. Então, muita coisa se sabe já. Essa brincadeira custou para Israel mais de $1 bilhão. Caramba! Porque cada foguetinho, cada intercepção, cada caça que decolou um monte de gente foi um negócio muito caro. E por Irã também foi caro? Muito menos. É mesmo? Por volta de 100 milhões. Porque a tecnologia é outra, a sofisticação. Mas óbvio que se Israel fizesse um ataque com 150 mísseis pro lado iraniano, não ia ter 99% de interceptação, exato. O estrago ia ser absurdo. Absurdo. Então tem um custo Israel manter de pé toda essa história, toda essa estrutura de defesa. E mais importante do que isso, a estrutura de defesa ela foi construída ou colocada não sozinha, mas com essa aliança, inclusive com países árabes. A Jordânia deu como justificativa, né, oficial, que o Irã violou o seu espaço aéreo. Então ela decolou e abateu os drones que estavam no seu espaço aéreo. Porque você olha ali no mapa, para chegar em Israel, passa pelo Iraque, Síria e Israel, ou Iraque, Jordânia e Israel, se está vindo do Irã. Perfeito. Ou Arábia Saudita. A Arábia Saudita parece que ajudou com abastecimento os caças jordanianos, e o Emirados também com interceptação de sinais e tal. E os americanos conseguem derrubar um míssil que tá vindo? Eles derrubaram os drones, que são aviõezinhos pequenos voando muito mais lento e tal. Entendi. Então derrubaram muitos drones. Os mísseis balísticos não dá, é muito mais difícil para um caça. Não foram só mísseis balísticos que foram lançados, 120 acho que balísticos e 30 superfície ar ou alguma coisa assim, por volta de 150 mísseis e, sei lá, 200, 300 drones. Então, assim, os dois se entenderam, mas para Israel custou muito mais, e tem a pressão dos aliados. Então os Estados Unidos virou e falou assim, eu não quero que você responda agora. Israel tem um dilema, responder ou não responder.
você ser atacado frontalmente, mesmo que o ataque tenha sido inefetivo... Gera um medo na população, uma instabilidade. Né? Isso. E isso não está separado de um contexto maior. Qual é o contexto? Nos últimos 20 anos o Irã está cada dia mais forte. Durante 20 anos o Irã, a cada dia que passa, ele cruza uma linha a mais. E sábado, ele cruzou uma grande linha. Então assim, se não vai ser agora que vai responder... Quando que vai responder? Qual é a opinião pública em Israel? Ainda não tem pesquisa sobre o que aconteceu agora. E pronunciamento deles? O Netanyahu disse que vai responder. Falou? Falou. E o governo de Israel, membros do governo, têm dito que vão retaliar com força total. Nossa. Óbvio que as discussões diplomáticas estão intensas nesse momento. Os Estados Unidos, o Biden está fazendo muita pressão. Teve uma reunião nos Estados Unidos, né, de segurança. Isso. O Biden está fazendo muita pressão para que Israel não retalie. E dizendo, eu não vou participar da retaliação. Não vou participar. Faça por sua conta. Isso. E óbvio que, assim, vai lá, Israel faz por sua conta e risco. Se o negócio escala, os Estados Unidos vai entrar. Claro. Não adianta. Entendeu? O Biden não vai poder falar, não, eu avisei pra você não fazer, agora você agora você vai pagar sozinho essa conta. Não é a Ucrânia, né? Não vai pagar sozinho a conta, entendeu? Não vai ter como acontecer isso. Então, isso tá na conta do Netanyahu. O Netanyahu tá fazendo essa conta, falando, já sabendo. Tá bom. Não importa o que ele fale. No final das contas... Se a coisa apertar, os caras vão abandonar a gente.